Bom, com o cassete montado, o que a gente tem que colocar agora é a corrente para que a gente possa fazer a regulagem da marcha, senão o câmbio traseiro não vai funcionar, que é o que mais precisa ser regulado, tá? Mas antes de simplesmente colocar a corrente, tem duas coisas. A corrente vem maior do que é necessário, tá? Isso porque depende de quantas marchas, então eles fazem uma corrente em tamanho só. E outra coisa é que algumas correntes agora tem sentido para trabalhar também, tá? Então duas coisas que você tem que observar. Uma, que tem que medir a corrente tamanho certo, e na hora de colocar, dependendo, não é o caso aqui do Sora, nos mais sofisticados isso vai acontecer. Ela tem lado, e aí você tem que olhar o escrito, geralmente o escrito é para o lado de fora, tá? Quando tem escrito só de um lado na corrente, ela é para o lado de fora. Então a gente vai medir primeiro a corrente, depois ela tem o tamanho certo, a gente vai fixar a corrente e aí dá para regular a marcha, tá? Então a maneira de medir a corrente é o seguinte, é simples, coroa maior na frente, coroa maior atrás, não passa no câmbio, tá? Junta as duas pontas, 2 elos a mais e é isso a corrente, tá? É esse o tamanho que tem que ter. Como o câmbio aqui dianteiro ele fica na coroa menor, tá? Então a gente vai passar ele para a coroa maior para facilitar que a corrente fique só na maior, tá? Passar pela maior, tá? Aí passa pela maior também, não passa pelo câmbio, tá? Vem aqui, junta as duas, tá? E aí você deixa dois elos a mais, a gente vai tirar aqui. Aí na hora de desmontar a corrente, você vai precisar de uma chave de corrente, tá? E precisa saber como é a maneira que você vai montar a corrente. Se é usando o próprio pino aqui, ou no caso da Shimano, ela indica usar o pino guia, tá? O pino guia é um pino maior, que passa ali, depois você corta o que sobrou. O pino guia custa geralmente R$5 e é muito difícil de achar. Uma outra opção, que é a opção mais moderna hoje, é você usar o chamado link de corrente, tá? Que é essas pecinhas de montar que você coloca aqui. A questão do link de corrente é que você precisa comprar o link de corrente no tamanho certo, tá? Na largura da sua corrente, tá? Então se a corrente de 6 mm de largura, você tem que ter um link de corrente de 6 também. Se a corrente for mais estreita, você tem que ter um link de corrente mais estreito, tá? Então, sabendo disso, por que isso? Porque ou você deixa a corrente com os dois pinos macho e fêmea, tá? E aí usa um pino de guia, ou deixa as duas só com a parte de dentro do elo, tá? Porque o link de corrente vai trabalhar com a parte externa, tá bom? Então, feito isso, a gente mede aqui. Nós temos que está sobrando bastante aqui na nossa corrente. Então, peraí que ela está um pouquinho fora. Maior com maior, 2 elos. Aí a chave de corrente aqui, existem vários tipos, mas uma coisa que facilita bastante a chave de corrente é você colocar esses cabos, tá? Essa daqui não vem, ela vem só nessa coisinha duro que é muito ruim. Esse cabo aqui você encontra em casa de ferragem, de plástico, mesmo você esquenta depois as pontas aqui, enfia, o cabo fica, tá? Aí com isso você consegue dar muito mais força aqui para poder tirar o elo fora. Bom, aqui no final a gente tem a corrente no tamanho certo, tá? Que é coroa maior com coroa maior, sem passar no câmbio, sobrando, tá? 2 elos a mais, aí sobrou a pontinha para fazer a ligação. Aí com a corrente nas coroas menores, para facilitar a vida, a corrente aqui você passa, a primeira polia vai passar por cima, tá? Aqui tem um ganchinho que você tem que enfiar a corrente por dentro, tá? Na segunda polia ela vai passar por trás. Aí você coloca na polia, vai empurrando a polia que ela passa, tá? Aí você vai conseguir emendar, tá? Então esse é o sistema. Na polia maior por cima, ou praticamente aqui na frente, na polia de baixo por trás, cuidado com o ganchinho aqui, e aí você faz a emenda, tá? Como agora o câmbio está aqui, ele vai dar pressão, tá? Então o que a gente faz? Tira a corrente de fora, já fica muito mais fácil você trabalhar, tá bom? Bom, nós vamos fazer a união com o link de corrente, tá? Que é muito mais simples
Então você pega uma das partes, coloca de um lado, tá? A outra parte vai exatamente do outro lado de maneira oposta. Aí é só unir os dois lados aqui, tá? Eles se encaixam. E aí de imediato ele não vai cair no lugar certinho, você vai fazer esse travamento conforme vai pedalando. Até tem uma ferramenta para fazer esse travamento aqui de imediato, mas não é necessário. Uma vez que você pedalou, ele já vai entrar no lugar. Para tirar, sim, você vai ter que ter uma ferramenta, na mão não tem como tirar, tá? E aí você quer mais ou menos isso daqui. Esse alicate foi adaptado, tá? É um de bico do redondinho, ele foi achatado, entortado um pouquinho para poder entrar aqui dentro dos dois elos mais finos, tá? E poder puxar e poder espremer os dois para fazer esse link pular fora, tá? Como fazer essa ferramenta, a gente fez um vídeo também, tá? No YouTube, ou tá no Onde Pedalar, é só olhar lá que tem todas as dicas para como desenvolver essa ferramenta, tá?